Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias, e esse aqui é o Vida Europa. O nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o resultado da eleição na França, o resultado final. A eleição na França teve 2 turnos, né? E eu esperei o o fim, né, no caso, né, da eleição, e agora nesse vídeo a gente vai conversar sobre todos os impactos dessa eleição e como funciona também o sistema, no caso parlamentarista, embora na França seja um pouquinho diferente. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal e bora lá para a gente não fazer um vídeo muito longo e também colocando o meu óculos. Bom, eu não vou entrar muito nos detalhes do primeiro resultado, né, a gente já tem um vídeo aí, eu vou pedir para que vocês assistam, né, para que vocês entendam, e agora a gente vai entrar logo de tacada, deixa eu pegar aqui o resultado na nossa primeira tela, que é essa daqui, a gente vai pedir aqui uma ajudinha para o Google para traduzir para o português, para ficar mais fácil. Essa eleição aconteceu no 7, né? Vale lembrar para aquelas pessoas que estão chegando aqui o que aconteceu foi que houve a eleição do Parlamento Europeu, o presidente francês Emmanuel Macron, a sua lista e o seu partido perderam massivamente votos. E aí ele resolveu dissolver o parlamento, no caso a Assembleia Nacional, como se chama aí, e chamar eleições. E aí eles têm 2 turnos. No caso, se no primeiro turno um partido atinge a maioria, no caso a maioria que eu falo, atinge 50% dos assentos na Assembleia Nacional, não há necessidade de um segundo turno, e não foi isso que aconteceu. Bom, estamos aqui agora, né, que vocês estão vendo na tela, são os assentos, tá? Essa tonzinho aqui, lilazinho, é o que eles chamam de aliança de esquerda ou bloco de esquerda, aí compreende Partido Comunista, Socialista, Verdes, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho cada um, porque infelizmente a imprensa brasileira faz uma confusão aí. Esse amarelinho aqui, no amarelinho, vamos botar laranja, né? Esse amarelo alaranjado, esse é justamente o partido do Macron, ele chamou aqui, traduziu o português, coligação Macron, perdão, coligação Macron, e, e também acho que tem o nome de ensemble, ou ensemble, coisa assim. Esse azulzinho é o pessoal da direita, depois eu vou explicar para vocês a diferença entre extrema-direita e direita, que também, infelizmente, temos jornalistas no Brasil que não conseguem explicar isso direito. E aqui, esse tom meio marronzinho, ele é o Rassemblement Nacional, né, que aí seria o partido, que aí é muito interessante, tem uns que consideram o Rassemblement Nacional de extrema-direita, outros de direita populista, a gente também vai falar isso. E aqui embaixo, a gente descendo nessa tela, a gente está vendo que efetivamente a França está bem dividida, né? Aliás, essa questão de divisão, ela é para todos os lados, vamos dizer assim. Bom, deixa eu, não, nicht mehr teilen, deixa eu voltar para mim. Bom, a primeira, vamos dizer assim, no primeiro turno, né, vamos usar expressões no Brasil, o Rassemblement Nacional, né, o partido de, vamos falar de direita populista, ganhou, né, mas não conseguiu a maioria para formar governo. Aí, no caso, na França é um pouquinho diferente, no caso seria para ter um primeiro-ministro. Na França, o presidente, ele tem mais poder,
né? Ele cuida, vamos dizer assim, mais das questões externas, se a gente pode dizer, da política exterior, e o primeiro-ministro, ele se ocupa mais de coisas internas, mais ou menos assim, um pouquinho diferente do sistema parlamentarista regente aqui na Áustria e também regente na Alemanha. Só que o que aconteceu? Teve o primeiro turno, uma semana depois teve o segundo turno, e aí, ao longo da semana passada, inclusive eu tinha escrito no meu Twitter, inclusive antigo Twitter, agora X, eu vou colocar embaixo também na descrição do vídeo, que eu gosto muito de discutir política, aliás, temos um grupo muito bom aí discutindo política no X, caso você se interesse, eu vou colocar aí no link. E eu tinha falado que era muito cedo ainda, que ao longo da semana passada haveriam alguns acordos, e foi exatamente isso que aconteceu. O Macron, ele para frear, né, o Rassemblement National, ele fez vários acordos com o bloco de esquerda, como a gente viu ali o resultado. Só que tem algumas situações, né? E aí a gente vai para a nossa segunda tela, que é essa daqui. Esse daqui é um texto muito bom do jornal Der Standard. Quem mora na Áustria é um ótimo jornal. Vamos pedir mais uma vez para o Google traduzir para o português. Traduziu? Traduziu. Está aqui. Frente Popular de Esquerda ultrapassa partido de Le Pen. Marie Le Pen é a chefe do partido do Rassemblement National. Só que aqui, esse hora meia nacional. Esse daqui é Jean-Luc Mélenchon, ele é o líder, né, e um possível primeiro-ministro na França, já as democratas, verdes, comunistas, populistas de esquerda, número de cadeiras, isso é muito importante, tá? Pessoal, qualquer um que queira entender sobre o sistema parlamentarista aqui na Europa, isso é muito importante, aqui vocês estão vendo imagens, né, da comemoração do pessoal de esquerda, e aí, se vocês escutarem um violão ao fundo, é a minha filha que está tocando violão, estamos férias aqui, né? E, deixa eu ver aqui. E aqui está. Foi feita uma aliança contra a direita. Basicamente, foi isso que aconteceu. Espera aí. Deixa eu ver aqui, site Verlassen, o que houve. Só que o problema... Ai, que saco, desculpa, gente, está aparecendo aqui, o computador está dando trava. Só que o problema é que não em um dos três, e eu já vou mostrar para vocês de novo a tela, não teve maioria. Gente, para disso. Aqui tá, maiorias difíceis, né? E a gente depois vai voltar. E fala das três opções, né, que o Macron teria, mas a gente vai... Ai, gente, o que está acontecendo aqui? Bom, deixa eu sair disso aqui, que isso aqui está travando toda hora. Não traduziu? Bom, agora traduziu. Aqui é o seguinte, gente, o que a gente observa quando a gente vê esse quadro? A gente vê que são três grandes grupos, né? O bloco de esquerda, o bloco do, no caso do Macron, né? Esse a laranja, e esse marronzinho, que é o Rassemblement National. O que acontece aí? Nenhum dos três tem maioria para formar um governo. O que acontece? Você tem, basicamente, eu diria, duas opções. A primeira opção, que é a mais provável, né, levando-se em conta que na semana passada o Macron fez vários acordos aí com líderes de partido de esquerda para formar uma coalizão, se a ideia foi para trancar ou impedir o Rassemblement National, que é o que... Ou uma outra opção também seria fazer um bloco de direita, né? No caso aqui do amarelinho, o azul e o marronzinho. Mas não é isso, né? Que vai acontecer. E aqui está explicando como é escolhido o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele é
escolhido, o primeiro-ministro, ele é escolhido com o partido que conseguiu mais cadeiras, no caso é o partido de esquerda, né, muito, ou um potencial candidato, foi o que a gente mostrou ali na tela anterior, o Jean-Luc Mélenchon, e aí ele fala dos cenários possíveis, né. Um primeiro é uma coalizão com os grandes blocos políticos, no caso a gente viu ali, e o mais provável, né, seguindo a lógica, né, do Macron, é fazer uma coalizão com a esquerda para evitar o Rassemblement National. Mas o problema aí é que, e aí a gente vai, aí também tem a questão do governo, isso também é uma opção no sistema parlamentarista, governos de minoria. Normalmente governos de minoria, eles não costumam durar muito, né, em alguns casos muito especial. No caso específico aí da França, um governo de minoria, o Macron dificilmente ia conseguir fazer qualquer coisa, porque haveria sempre uma blocada, estaria sempre bloqueado, né, seja pelo Rassemblement National, que conseguiu, apesar de não ter ganho, conseguiu muitas cadeiras, e também a própria o próprio bloqueio do bloco de esquerda, que também conseguiu muitas cadeiras. Aí tem uma outra opção, se a situação for bloqueada, ter um governo técnico. Quem mora aqui na Áustria há mais tempo vai se lembrar o que aconteceu em 2019, quando o governo caiu por conta dos escândalos envolvendo o partido da extrema-direita, o FPÖ, e aí, logo em seguida, também o então primeiro-ministro Sebastian Kurz foi retirado, e aí houve um governo técnico por 3 meses. Governo técnico se chama, são com altos funcionários, né, funcionários do alto escalão, e aí eles formam esse governo até se chamar novas eleições, deve se chamar nesse caso. E aí, é, eles também falam e apontam numa suposta nova dissolução, o que é bastante complicado também, né, porque você teve 2 eleições, quer dizer, uma eleição numa semana, e uma segunda eleição na semana seguinte, então acaba sendo, vamos dizer assim, difícil. Então, aí tem a Constituição francesa, aí ele diz, o artigo 12 da Constituição, uma nova dissolução não pode ser realizada no ano seguinte, ou seja, a França corre o risco de ficar bloqueada até 2025, caso não tenha um acordo. Bom, voltando para mim, e agora vamos fazer as nossas considerações. Bom, a primeira consideração, teve um inscrito que fez uma pergunta muito boa, que está relacionada a o que se considera extrema-direita. Extrema-direita são aqueles partidos e grupos políticos que defendem ideias nazistas, e a gente sabe muito bem quais foram as consequências dessas ideias nazistas. Então, em outra, em outra, né, com a consequência do genocídio dos judeus e também com a morte de mais de 70 milhões de pessoas na Europa, com consequências humanas e também econômicas terríveis. Aliás, o que depois gerou a União Europeia, que é um projeto de paz. Depois vem, eu vou usar os termos que se usam aqui na Europa, depois vem o pessoal da direita, aqui se chama-se Christendemokraten, os democratas cristãos, porque o pessoal da direita, normalmente aqui na Europa Central, costumam ser católicos, por exemplo, partido. Aqui na Áustria, Österreich Volkspartei, o ÖVP, o Partido do Povo, e na Alemanha, o Union, tá? Esses são. Depois tem os liberais, né? Na Alemanha chama-se Freie Demokraten, os livres democratas, e aqui na Áustria eles têm o nome de Neos. E daí passamos para o espectro da esquerda. A esquerda tem aqui na Europa Central e Centro-Norte da Europa, temos o que se chama de social-democracia. O que é social-democracia? Social-democracia, ela logo após
a queda do Muro de Berlim em 1989, o termo socialista foi deixado de lado para se afastar dos totalitarismos. O que são totalitarismos? Nazismo, fascismo, stalinismo, né? No caso, a União Soviética. Então, esse é. E depois tem uma galera que diria mais ideologizada, que são os comunistas, que são os socialistas, aí nunca, não muito claro o que é. Bom, e eu gosto de usar o termo para essa galera da esquerda mais ideologizada, de esquerda ideológica. Por quê? Do tempo que eu já desenvolvi projetos aqui na Áustria, do tempo que eu estive na Universidade de Viena, eu tive muito contato com essas pessoas de esquerda mais ideologizada. E existe um grupo que tem uma ideia, que eu acho que é uma ideia muito romântica, que fala assim: ah, porque o capitalismo é muito ruim, o imperialismo norte-americano. Tanto assim que teve muita gente muito ideologizada que conseguiu, de uma forma totalmente errada, ver o Hamas, por exemplo, na, nessa questão aí, na guerra, né, do Israel contra o Hamas como uma espécie de força contra o capitalismo, o que é errado, tá? O Hamas, ele é um grupo terrorista, não tem nada a ver com terrorismo, não tem nada a ver com grupo político. Mas o que acontece? As pessoas, elas perderam o contato com o mundo real, essas pessoas, elas se descolaram da realidade. E por que eu estou contando isso? Porque esse é o problema aí do que eu vejo desse bloco de esquerda na França e, sobretudo, na pessoa do senhor Jean-Luc Mélenchon, que é uma pessoa extremamente ideologizada. E eu acho que aí é que o Macron ele vai ter muitos problemas, ele vai ter que ter muito tato. Inclusive, hoje de manhã, antes de eu gravar esse vídeo, eu dei uma olhadinha, fiz uma espécie de clipping de notícias, e eu vi que a França corre riscos, sim, de sofrer um bloqueio. Bloqueio, a gente já viu ali nas páginas. Minha opinião, primeiro, eu acho que o Macron ele cometeu um erro, ou ele foi um erro político muito ruim, porque ele poderia ter sido, ou está sendo, um presidente impopular, mas ele ainda tinha maioria e ele tinha governabilidade. Então, teve algumas pessoas no Brasil que disseram que ele deveria ter feito isso. Na minha opinião, acho que ele errou politicamente. Agora, vamos ver qual vai ser, como ele vai conseguir sair e quais são os acordos políticos que ele vai fazer e, sobretudo, com a ala da esquerda moderada. Sim, da esquerda moderada. Aí a gente pode dar uma olhadinha o que aconteceu com a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha teve eleições, inclusive eu tenho aqui também, vou deixar no link desse vídeo, a minha análise que eu fiz na Grã-Bretanha, que o que aconteceu? O Partido Trabalhista aí, que ganhou maioria no parlamento, e agora me escapou o nome do novo primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro na Grã-Bretanha, ele conseguiu expurgar do Partido Trabalhista a esquerda ideológica, essa galera antissemita, essa galera pró-Hamas, e isso fez com que ele conseguisse ganhar e conseguir, e não vai ser fácil a situação na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tem um problema econômico bastante complicado aí, ele vai ter que lidar com algumas questões, mas ele conseguiu unificar o partido e retirar essas pessoas ideológicas. Esse daí é que vai ser o grande desafio, né, do Macron, para ele conseguir fazer um governo de coalizão com esse bloco de esquerda, tirar essas pessoas mais ideológicas daí, né, limpar tentar acordos, né? Senão a França corre riscos de estar bloqueada e pelo menos até 2025. Olha só que loucura, hein? Que loucura e que situação em que estamos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tento fazer da forma
mais clara, mais consistente possível. A gente aqui no Vida Europa, a gente vai estar trazendo um pouquinho de tudo, a gente vai estar trazendo um pouquinho de economia, de política, de lifestyle, trazendo uma leveza para vocês, mas eu acho de suma importância para que vocês entendam essa situação. Infelizmente, a imprensa brasileira, com pouquíssimas exceções, está conseguindo analisar o resultado dessas eleições exatamente do jeito que tem que ser analisado. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Estamos perto dos 1000 inscritos. Escreve, curte, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo. Ai, desculpa. Ai, eu tô com uma sinusite muito difícil, desculpa. A gente se vê no próximo vídeo aqui, ou vídeo, ou short, ou live, aqui no Vida Europa. Fui.